Tirar de uma escola de samba seu potencial disparador de pluralidades culturais é estratégico para o processo de domesticação dos corpos e mentes cariocas. A forma mais fácil de matar uma escola de samba, afinal, é reduzi-la à condição de simples empresa turística de entretenimento ligeiro, recheada de celebridades de ocasião, destituída de suas referências fundamentais como instituição de ponta da cultura popular. O historiador Luiz Antônio Simas chegou no Matéria Bruta para nos fazer pensar o carnaval a partir dos mitos de Exu e Oxalufã. Simas divide um pouco sobre a sua percepção de cultura e conta histórias carnavalescas ao longo dessa troca. Eu parto de um princípio nas minhas reflexões, trabalhos, livros sobre carnaval e samba, que o carnaval, ao contrário do que às vezes o senso comum imagina, não é uma festa da alienação. O carnaval não é exatamente uma festa em que você se esquece, que você escapa, que você foge. Pelo contrário, o carnaval sempre foi, na história do Rio de Janeiro, um momento que agudiza uma série de tensões sociais que marcam a cidade. É importante de mencionar que o carnaval do Rio de Janeiro, ele é um carnaval que tem uma origem europeia ligada aos intrudos portugueses e tal, mas ele sofre um impacto vigoroso da presença afro-carioca, né, dos descendentes de pessoas que foram escravizadas na experiência histórica do Rio de Janeiro. Como esses diversos carnavais acabam, enfim, formando o que a gente conhece como Carnaval do Rio de Janeiro, e inserir nesse processo intrudos, inserir nesse processo Zé Pereiras, inserir nesse processo blocos de sujo, ranchos, cordões, grandes sociedades, escolas de samba, cordões de cucumbis. Então é mostrar a vastidão da experiência carnavalesca. Eu escrevi um texto numa certa ocasião sobre carnaval, e, em certo sentido, eu achava muito limitado trabalhar com a ideia do dionisíaco e o apolíneo. Até porque eu costumo dizer que um país que tem Exu e Oxalufã não precisa ficar recorrendo a Apolo e Dioniso. E aí eu comecei a trabalhar o carnaval a partir dos mitos de Exu e Oxalufã. Porque Exu e Oxalufã convivem em diversos mitos. E tentar entender como o carnaval de rua é exusíaco, ele está vinculado às artimanhas de Exu, né? E o carnaval de avenida é um carnaval oxalufânico, que está caracterizado por uma certa disciplina que caracteriza o orixá Oxalufã. Mas o exusíaco, às vezes, contamina o oxalufânico, no melhor sentido da contaminação, né? Aquilo que se anima mutuamente. E o oxalufânico, por sua vez, também contamina o exusíaco. Então a proposta de pensar os carnavais a partir de Exu e Oxalufã parte de um princípio para mim que é fundamental. Eu acredito que as culturas de rua, o samba, o carnaval, elas são capazes de produzir conceitos para que possamos analisá-las. Eu tenho uma preocupação de pensar o carnaval escapando um pouco do fenômeno da colonialidade no campo da ciência. Ou seja, é como se o carnaval fosse um laboratório de experiências e nós precisássemos recorrer a conceitos que vêm de fora para analisar aquelas experiências. Então me parece que Exu e Oxalufã estão tão vinculados, né, à nossa história que trabalhá-los conceitualmente para pensar o carnaval é muito potente. Eu gosto de fazer uma pequena provocação para mostrar que as pessoas confundem economia da cultura com cultura da economia. E confundem também evento da cultura com cultura do evento. Quando você fala de uma economia da cultura, é porque você reconhece manifestações culturais que são orgânicas, que são fortes e que entram no circuito da economia criativa. Isso é uma economia da cultura. A cultura da economia é quando você parte do pressuposto que é a economia a chave para você entender todas as coisas. Então você entende o carnaval pelo viés primordial da economia, você entende o futebol pelo viés primordial da economia, né? Você vê a rua pelo viés primordial do mercado, e não é assim, né? Então a função crucial do carnaval, dentre várias, ela não é mensurada pela circulação do capital que engendra ali. Se o carnaval gera emprego, ótimo, e gera.
Se o carnaval estimula uma economia criativa, ótimo, estimula. Mas não é só isso. E vai muito além disso. É isso e muito mais. Então pensar a dimensão lúdica, a dimensão poética, a dimensão existencial do carnaval, a dimensão da corporeidade inserida no discurso carnavalesco, as outras falas, as outras gramáticas, isso é uma experiência visceral de encantamento do mundo, né? Me parece que isso é mais importante do que pensar o carnaval restrito à questão da economia. Eu não estou negando a relevância de uma economia do carnaval, de uma economia criativa. Mas eu estou dizendo que o carnaval só é potente, inclusive para gerar essa circulação de capital, se primordialmente nós reconhecemos o carnaval como um terreno fértil para a construção de experiências encantadas de vida. O carnaval, ele tradicionalmente é uma festa da máscara, é uma festa do velamento, é uma festa do esconderijo, é uma festa do Pierrot que você não sabe quem é uma festa do dominó que você não faz ideia de quem seja, é uma festa do morcego que você não sabe quem está ali atrás. Hoje a gente repara que houve uma certa mudança entre o carnaval do não me achem para o carnaval do que eu preciso urgentemente ser achado. As redes sociais, elas acabam redefinindo o próprio comportamento do folião. Então hoje você tem o cara que pensa a fantasia não com o objetivo de se esconder atrás dela. Quem é você? Se fosse hoje, por exemplo, Zequete não teria composto Máscara Negra. Quantos risos, ó quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão, Alequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Foi bom te ver outra vez, está fazendo um ano, foi no carnaval que passou. Eu sou aquele Pierrot que te abraçou, que te beijou, meu amor. Na mesma máscara negra que esconde teu rosto, eu quero matar a saudade. Vou beijar-te agora. É o mistério que está envolvido ali, você não sabe nem quem é. O Chico Buarque, quem é você? Adivinha se gostas de mim. Essa tradição belíssima do carnaval do velamento, do carnaval dos mascarados, ela é uma tradição que está morrendo. Porque hoje a gente está vivendo o carnaval do eu preciso ser encontrado. Eu estou num bloco, eu preciso que no meu Instagram imediatamente as pessoas vejam como eu me fantasiei, como estou vestido, eu estou anunciando o que eu vou fazer ou não. Tudo bem, há quem goste. Mas eu acho que há um certo encanto no velamento do carnaval, o inusitado, as artimanhas de Exu, que estão sendo um pouquinho perdidas nessa perspectiva. Eu gosto muito da história de um bloco carnavalesco do subúrbio do Rio de Janeiro chamado Chave de Ouro. O Chave de Ouro foi criado para desfilar na quarta-feira de cinzas, numa época em que era proibido se desfilar na quarta-feira de cinzas. Numa época em que a arquidiocese do Rio não permitia a brincadeira de carnaval, o couro comia, a polícia era chamada e era um Deus nos acuda. Mas o Chave de Ouro tinha uma tradição de desfilar e todo mundo sabia o que ia acontecer. A polícia ia chegar, ia tentar dissolver o bloco, ia sair porrada e no fim das contas o bloco ia terminar com muita gente em cana. Acontece que o Chave de Ouro desfilava mesmo assim. Num certo momento, lá no final da década de 70, o poder público concluiu que não tinha como conter o Chave de Ouro. Então o Chave de Ouro passou a ser permitido. Tudo bem, vocês insistem, desfilem na quarta-feira de cinzas. A partir desse momento, o Chave de Ouro perdeu a força que tinha. Porque a graça do Chave de Ouro estava exatamente em ser proibido. Nessa questão do carnaval de rua, que é inusitada. Bom, mas peraí, para mim o bom do carnaval de rua é a pulsão do meu corpo em conflito ali, com o cacetete, o couro comendo. A partir do momento que você está me dizendo que eu posso, não é isso o carnaval para mim. O carnaval para mim é o momento que eu quero fazer o que eu não posso. É assim que eu vou fazer. Uma outra história fabulosa do carnaval, para mim, é a criação do Bafo de Onça. O Bafo da Onça é o grande bloco do Catumbi do Rio de Janeiro. O Bafo da Onça é maravilhoso. O Bafo da Onça surge na década de 50, ali em torno de 1956, por causa de um carpinteiro e policial do Catumbi chamado Sebastião Maria. E ele gostava de brincar vestido de onça pintada no carnaval, numa espécie de bloco do Eu Sozinho.
E ele tinha o hábito de considerar que o carnaval começava no dia de Reis. Então, 6 de janeiro, dia de Santos Reis, eu vou botar minha fantasia de onça, vou brincar o carnaval. E era uma época, inclusive, que ele tomava uma cana forte. E aí uns dizem que ele não escovava dente para se entregar ao mundo carnavalesco, outros dizem que, na verdade, era muita cachaça que ele tomava, e a carniça era tanta que ele começou a ficar conhecido seu Tião Bafo de Onça, né? Eis que, subitamente, outros foliões do Catumbi que frequentavam o botequim com ele resolveram ter a ideia de transformar aquilo num bloco. E começaram a se fantasiar de onças pintadas e começaram a desfilar pelas ruas do Catumbi. O bloco passou a se chamar Bafo da Onça. E o Bafo da Onça era maravilhoso. O Bafo da Onça chegou a desfilar homenageando um Exu popularíssimo no Rio de Janeiro, seu Sete, o Rei da Lira, que, por sua vez, tinha um bloco carnavalesco. O bloco do seu Sete desfilava na Avenida Rio Branco cantando terreiro de macumba. Então são histórias do Carnaval do Rio de Janeiro que subvertem a precariedade da vida, né? E mais uma vez insisto nisso, reafirmam o Carnaval como uma experiência poderosa de encantamento do mundo. Cultura a rigor é esse campo fabuloso em que os grupos sociais constroem formas incessantes de vida. A cultura, no fim das contas, ela representa fundamentalmente as formas incessantes de invenção e reinvenção do mundo. Eu acho que esse é o campo da cultura. Ele é amplo, ele é bonito, ele é instigante, ele é um campo que precisa ser estudado com muito cuidado, mas é o campo que me interessa, é o campo que me apaixona. Eu acho que hoje o carnaval tem alguns desafios. Como ele vai lidar com o mercado, como ele vai lidar com a moral, sobretudo de recorte neopentecostal, e como ele vai lidar com o discurso da ordem pública. O carnaval hoje é um carnaval que precisa lidar com uma ideia que me parece urgente. O que o mercado quer do carnaval? Mensurar o carnaval exclusivamente pelo capital que circula em torno dele? O mercado tenta domesticar o carnaval. É um elemento domesticador. Será que realmente para brincar o carnaval a gente tem que aceitar uma grana que vai estabelecer também que só aquela cerveja pode ser bebida? É isso que vai acontecer? Então o carnaval tem o desafio de lidar com o mercado. Segundo, o carnaval tem o desafio de lidar com uma estrutura moral que fundamentalmente hoje tem um recorte neopentecostal que tenta vincular as diversas manifestações das culturas afro-cariocas e afro-brasileiras de uma forma mais geral à dimensão do maligno. Porque o discurso de algumas designações neopentecostais, não todas, mas é o discurso da dicotomia entre o bem e o mal. É o discurso da dicotomia entre o espírito e o corpo. É o discurso da dicotomia entre o que pode e o que não pode. O carnaval é uma tremenda de uma experiência de luta entre o corpo e a morte. Então essa dimensão neopentecostal é uma dimensão que tenta disciplinar, que tenta domesticar o corpo. Como lidar com isso? E um outro desafio do carnaval é lidar com a questão da ordem pública. Porque muitas vezes há um discurso da ordem pública que é cerceador do carnaval. Não acho que tudo vale no carnaval. Eu acho que, evidentemente, a gente vive na urbe e, portanto, a ordem pública tem que estar presente em alguma dimensão, mas ela não pode ser um elemento de castração da potência exusíaca que o carnaval tem. Então, nesse sentido, como é que o carnaval vai lidar com isso? O mercado, o pecado, a ordem. São os 3 desafios. Como jogar com o mercado, como jogar com a ordem, como jogar com o pecado. É a tarefa do carnaval. O carnaval exusíaco é o do não endereço, do rumo perdido, da rua esquecida, da esquina incerta. Em tempos de escancaramento das redes sociais, tem gente que quer ser encontrada no carnaval. É um tal de dizer, onde estou? Qual é a minha fantasia? Olhem como estou me divertindo, que foto bacana. Brincar é o de menos. Fundamental é que as pessoas saibam, em tempo real, que o folião está brincando. Na rua, espaço de subversão do cotidiano, a folia deveria ser o mar aberto do ébrio pirata de nau sem rumo. O carnaval, festa do me esqueçam, vira a festa do me encontrem, me vejam, me curtam. Para alguns, é a festa do me patrocinem. Sinal dos tempos
e dispotência da força exusíaca do babado. Sem dendê, a rua morre. Olho vivo, rapaziada. O Matéria Bruta deseja a todos muita folia para os próximos dias. Esse podcast é uma realização do canal Curta. Entrevista por Natália Amarante, edição por Juliana Zalfa, assessoria de Francis Carnaúba e a apresentação de Flávia Mano. Embalando no ritmo de carnaval, dia 24 de fevereiro estreia no Curta a série 101 Canções, com o primeiro episódio dedicado às marchinhas. Não perca!